Hoje nós vamos começar uma série de estudo sobre as competências necessárias de um mestre-aprendiz. Nós vamos fazer esse estudo baseado no Manual dos Professores do livro Um Curso em Milagres. Eu vou ler o primeiro parágrafo da introdução. O sentido do ensino e do aprendizado está de fato revertido no pensamento do mundo. A reversão é típica. Parece que o professor e o aluno estão separados. O professor dando algo ao aluno ao invés de a si mesmo. Além disso, o ato de ensinar é considerado uma atividade especial, na qual a pessoa investe apenas uma proporção relativamente pequena do seu tempo. O curso, ao contrário, enfatiza que ensinar é aprender, de tal modo que o professor e o aluno são a mesma coisa. Enfatiza também que ensinar é um processo constante, acontece a cada momento do dia e continua também nos pensamentos durante o sono. Ensinar é demonstrar. Existem somente dois sistemas de pensamento, e a todo momento demonstra que acreditas que um ou outro é verdadeiro. A partir da tua demonstração, outros aprendem e tu também. A questão não é se vais ou não ensinar, pois nisso não há escolha. O propósito do curso é, digamos que, prover para ti um meio de escolheres o que queres ensinar com base naquilo que queres aprender. Não podes dar a outra pessoa, mas só a ti mesmo, e isso aprendes através do ensino. Ensinar é apenas um chamado para que testemunhas atestem o que acreditas. É um método de conversão. Isso não se faz apenas com palavras. Para ti, qualquer situação tem que ser uma oportunidade de ensinar os outros o que és e o que eles são para ti. Não mais do que isso, mas também nunca menos. Nesses dois parágrafos fica bem claro qual o nosso papel aqui. Nós ficamos nessa busca querendo saber o nosso propósito. E um curso em milagres, ele diz exatamente isso. Nós estamos aqui para aprendermos e ao mesmo tempo ensinar. Nós temos um conjunto de crenças que diz que ou você está aprendendo ou você está ensinando. É claro que em uma situação onde você está, por exemplo, numa aula, você tem que respeitar a ordem. Você tem que estar no seu papel de aluno e você tem que estar no seu papel de professor. Mas acontece que isso não é separado, pois você, cumprindo e respeitando a ordem enquanto aluno, você está ensinando para aqueles que estão à sua volta qual a postura correta para você aprender. Ou seja, apesar de acreditarmos que o professor e o aluno estão separados, eles estão juntos. A todo momento nós estamos aprendendo e a todo momento nós estamos ensinando. Essa ideia de acreditar que o professor e o aluno eles são coisas distintas, ele nos traz algumas armadilhas, pois eu me coloco numa postura de ensinar apenas em alguns momentos. E quando eu não estou nesta postura de ensinar, talvez eu não me preocupe tanto em querer passar uma mensagem. E talvez eu haja através dos meus instintos, através de uma impulsividade. E dessa maneira eu não consiga expressar, eu não consiga manifestar quem realmente eu sou. E isso é um engano, pois as pessoas que estão à minha volta, as pessoas que olham para mim como um professor, como um norte,
eles entendem que o que eu penso, a maneira como eu ajo, é a maneira correta. Isso é bem interessante e acontece com todos nós. Não importa quem é você, não importa o que você faça. Sempre tem alguém olhando para você e se inspirando nas suas atitudes, no seu comportamento. Por isso que é necessário que nós tenhamos esta consciência de que somos professores. E é claro que quando nós nos colocamos na postura de ensinar, nós estamos consolidando, nós estamos aceitando um aprendizado. Eu não posso chegar aqui para vocês e ensinar sobre algo que eu não vivenciei. Isso não faz sentido. É claro que eu posso ter estudado, acessado um conhecimento e eu venho aqui passar para você. Isso é um ensinamento acadêmico. Talvez eu, de alguma maneira, eu possa, acessar alguns teoremas, ler algum livro e ensinar para você compreender qual a didática. Não necessariamente eu experimentei uma reação química, mas eu posso falar para você sobre essa reação. Mas o que nós estamos falando aqui, o conhecimento, o aprendizado, ele é sobre como nós devemos levar a nossa vida. Todos nós recebemos desafios diários. E se formos analisar, os desafios, eles não são muito diferentes de um e para outro. Eles trazem aprendizados específicos, eles trazem a necessidade de você superar algum desafio, algum obstáculo. Mas não se trata de nada muito diferente, de nada absurdamente diferente do outro. As minhas lições, elas podem ter um roteiro, elas podem ter um enredo diferente da sua. Mas qual é a mensagem? Será que a mensagem dos meus desafios, do que eu tenho que aprender aqui, são muito diferentes dos seus desafios? E é isso que nós, enquanto professores, é isso que nós temos que aprender. Nós temos que aprender que somos professores, ensinando as experiências, ensinando o conhecimento que nós recebemos, que nós experimentamos, para aqueles que veem algum sentido nisso tudo. E não devemos esquecer, somos mestres aprendiz, somos professores alunos. É um ciclo. Aluno e professor é a mesma coisa. Se eu tenho que vivenciar, se eu tenho que experienciar um conhecimento para então poder ensinar, eu tenho que aprender antes de tudo. E é isso que o primeiro parágrafo da introdução ele diz para nós. E ele também nos fala sobre a questão de nós estarmos sempre observando nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Pois o ensinar, ele é constante, ele nunca para, ele é infinito. Então você
está num processo de ensinar, desde quando você acorda até quando você dorme. E isso quer dizer que não importa o que você esteja fazendo, tudo é um ensinamento. Você pode acreditar que o que você faz, que o seu trabalho, que o seu comportamento dentro de casa, quando você está sozinho, não tem algum valor, não tem valor nenhum, porque o que você pode ensinar? Quando você está sozinho, aí na sua casa, no seu quarto, assistindo uma TV, você consegue ver que você está ensinando alguém? Que você está ensinando algo a alguém? É um exercício bem interessante. Quando você estiver assistindo TV, quando você estiver sentado no sofá, em qualquer situação que você acredite que não existe nada a aprender ou não existe nada a ensinar, pare e se pergunte: o que eu estou ensinando? É um exercício bem interessante. É um exercício que você vai aprender qual a razão, qual a utilidade, qual o valor da ação que você está tomando naquele momento. Você pode estar no trânsito, irritado, engarrafamento, e você se irrita, e você xinga. Aí você se pergunta: o que eu estou ensinando com esse comportamento? Imagine, você está no carro, você está trancado, sozinho, não tem ninguém perto, e você se irrita e amaldiçoa o motorista da frente. Será que você não ensinou algo para alguém? Vamos sair desse campo metafísico. Será, por exemplo, vamos ficar preso mais no, nesse ambiente da matéria. Você dentro do carro, aí você xinga, você tem uma atitude agressiva. Por exemplo, alguém pode olhar, está olhando para você e de alguma maneira sentir certa admiração e achar que aquele comportamento ele é um comportamento aceitável, ele é um comportamento de coragem. E o que aconteceu? Você ensinou. Tudo é aprendido e tudo é ensinado. O ensinar, ele é demonstrar. E aqui no caso do curso em milagres, estamos falando sobre o nosso sistema de pensamento. A ideia de nós despertarmos, de nós nos iluminarmos, é nós aprendermos, é nós experimentarmos, é nós vivenciarmos a ideia de que todos nós somos um. E isso você pode aprender. Eu posso vir aqui e falar para você, ó, nós somos um. Não é isso que nós aprendemos nas religiões? Ama o próximo como a ti mesmo. É isso. Mas e por que é tão difícil? Por que é tão difícil nós olharmos para o outro
e não conseguir amar. É porque nós estamos recebendo um conhecimento. Nós recebemos um conhecimento. O outro, ele é nosso irmão. Eu sou filho de Deus. Mas eu não experimento, eu não vivencio isso. O que adianta você ir numa igreja, num culto, não sei, e você dizer amém, você dizer eu sou o filho de Deus, você é meu irmão, se você não vivenciar isso. E é exatamente essa é a postura de um mestre aprendiz. Você tem que receber o conhecimento. O conhecimento ele chega até você. E ele chega até você com um objetivo. E você recebe esse conhecimento. Você traz ele para dentro de você. Então você deixa esse conhecimento ele se expandir dentro de você, permear cada célula do seu corpo. E quando você se dar conta, você está vivenciando esse conhecimento. E como você consegue mostrar, como você consegue ensinar aquilo que você vivencia, é simples. É você demonstrando através das suas ações. A maneira como você age. Isso é ensinar. Você só pode chegar para outra pessoa e ensinar que todos nós somos irmãos se você consegue demonstrar isso através das suas ações. E não é só você olhar para aqueles que você quer que seja o seu irmão. Não é sobre você julgar o que é certo e o que é errado. E não julgar não é necessariamente você falar mal de uma pessoa. Se eu olho para alguém e falo, essa pessoa ela é ruim, ou se eu olho para alguém e falo, essa pessoa ela é uma pessoa muito boa. Qual é a diferença? A única diferença é que nós estamos falando sobre, vamos dizer, polaridades, mas ainda é um julgamento. Ainda é um pensamento de separação, pois eu estou classificando e estou separando. E esse é o nosso maior aprendizado aqui, é aprender a parar de julgar. Continuando, esses são os dois sistemas de pensamento. A ideia de termos dois sistemas de pensamento é justamente isso que acabamos de falar. Você nunca vai conseguir aceitar que existe dois sistemas de pensamentos verdadeiros. Ou o sistema de pensamento ele é verdadeiro ou ele é falso. E é muito interessante como nós agimos em relação a isso. Porque nós, em dados momentos, nós aceitamos, nós temos um sistema de pensamento verdadeiro. E em algum momento depois, esse sistema que era verdadeiro, ele se torna falso. Mas não existe. Isso não existe. Ou ele é verdadeiro ou ele é falso. Então isso mostra que esse sistema de pensamento, por exemplo, de você, em certo momento, acreditar que todos nós somos irmãos, e em outro momento
você acreditar que alguém não é, alguém é bom ou mal, isso não é um sistema de pensamento verdadeiro. E você ter a mente unificada, você enxergar o outro como uma extensão nossa, também não é você ser o bonzinho, é você simplesmente não julgar. Porque também você ter uma atitude boa é uma atitude que você está julgando que aquela pessoa, ela merece, ela precisa, ela necessita do seu, daquilo que você considera que seja amor, daquilo que você considera que seja caridade. Por exemplo, se nós pegarmos quando disseram que se você dar uma esmola com a mão direita, que a sua mão esquerda não veja. O que é isso? Será que nós devemos apenas fazer o bem às escondidas? Não existe essa crença dentro de nós que se eu dou algo para alguém, eu não devo falar que fui eu que doei. Mas não é só isso. É o que você está fazendo. Você está mostrando esse ato de caridade para quem? Dentro de você. Quando você vai lá, você doa uma cesta básica. Aí você pensa, não, eu estou doando esta cesta básica, mas eu não vou falar para ninguém, porque se eu falar, eu estou tirando vantagem disso. Mas e para você? Qual é a sua conversa interna? O que o seu ego ele diz para você? Você é uma pessoa boa. Você doou aquela cesta básica e ficou em silêncio. Eu doei porque aquela pessoa ela precisa de ajuda. Você está julgando. Nós temos que vencer essa ideia de que é sempre sobre o outro. E nunca é sobre o outro, é sempre sobre nós. Enquanto você olhar no outro, enquanto você colocar as suas responsabilidades dos seus atos, da sua vida no outro, você não vai conseguir uma transformação pessoal. Você não vai conseguir uma transformação pessoal de uma maneira gentil, porque a transformação ela vai vir. Uma hora ou outra você vai olhar para a sua vida. Vai chegar um momento que você vai ser obrigado a olhar para dentro e se autorresponsabilizar. E isso é ruim? Não é ruim. Todos nós temos os nossos processos. Mas a partir do momento que você olhar para dentro de você, sendo obrigado ou não, esse é o momento que você aprendeu. E eu garanto que, a partir desse momento, você se tornou uma outra pessoa. Agora eu pergunto para você, por que você tem que passar anos e anos e anos para ter um aprendizado? Se você pode, todos os dias, a cada pensamento seu, a cada sentimento, você pode aprender algo novo.
Até porque nós temos durante a nossa vida mini aprendizados. Então nós aprendemos algo aqui, nós aprendemos algo ali e vamos aprendendo. E isso vai nos fortalecendo para que então nós possamos enfrentar, para que então nós possamos ter a musculatura necessária para enfrentar o nosso maior desafio, que é justamente o desafio que estamos aqui. Independente se estamos falando de encarnações, se estamos falando de ancestralidade, ou se estamos falando desse tempo, e depois sobre um outro estado, independente se você é homem, depois você se torna espírito, ou se você é espírito que se torna homem, independente disso, existe um motivo para você estar aqui. E será que seu motivo é você acumular riquezas? Não que também a gente fala riquezas, isso não quer dizer que é errado você acumular riqueza. Isso também é uma crença que incutiram dentro de nós. Não é isso. Mas a questão é como você se relaciona com as questões materiais. Porque tudo isso que nós vemos, tudo isso que é material, eles são construções, são ilusões, eles são efêmeros, eles são temporários. E como eu posso falar para você, olha, tudo isso é uma ilusão, isso não tem significado, se a minha busca consiste nessas questões materiais. O que nós devemos entender é que a materialidade ela não é errada, mas a materialidade ela não é o fim. A materialidade ela é um meio, ela é um reconhecimento daquilo que você aprende e daquilo que você ensina. Essas questões sobre dinheiro, que a humildade, isso está tudo muito errado. Não sei se é porque nós aprendemos errado ou se é porque nós escolhemos aprender errado. Porque de alguma maneira nós tentamos pegar essas questões quando se fala sobre humildade, quando se fala sobre dinheiro, pegar essas questões e adaptar. Então nós pegamos todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe e adaptamos para a nossa realidade. Então, por exemplo, quando são assim esses exemplos básicos da Bíblia, então que a pessoa fala que é mais fácil um camelo passar num buraco de uma agulha do que um rico chegar ao reino dos céus. Isso é um clássico. Isso é porque então aquele que tem dinheiro, aquele não pode. Porque ele não é humilde, porque ele é rico, porque o dinheiro é sujo. Ou será que é porque ele está preso a essa ideia da matéria, ele está preso que aqui eu vou resolver as minhas questões materiais e depois, quando eu morrer, aí sim eu resolvo as minhas questões espirituais. E é justamente tudo isso que nós falamos que é o segundo parágrafo da nossa introdução.
É todo esse conjunto de crenças, aquilo que você escolhe ser, aquilo que você aceita como verdade, aqueles seus valores, a maneira como você age, ela dita aquilo que você acredita. E as suas ações, elas são os ensinamentos que você passa para os seus alunos. Então, você só pode ensinar aquilo que você escolheu aprender. Porque você não pode ensinar algo que você não experienciou. Se você acredita que você está aqui porque você precisa, que você precisa ter uma busca por uma questão material, ótimo. É um processo. Se você acredita que isso é errado, que a humildade é você abrir mão disso tudo, ótimo. É um processo. Você conseguir olhar o outro dessa maneira é você compreender que todos nós somos um, que o outro é meu irmão, que é uma parte de mim. E isso, você olhar o outro, não significa que você não precisa dar a devida atenção a eles, mas que você deve compreender que se você tirar o processo que cada um daqueles que você vê, se você tirar a dor, se você tirar os adjetivos, você vai ver que existe algo lá, que existe uma essência. Você pode olhar para uma pessoa e falar: aquela pessoa, ela é isso, aquela pessoa ela não é boa, aquela pessoa é ruim, aquela pessoa é chata, esse aqui é um haters, porque você tem dificuldade de falar em público, porque você tem uma aparência, a cor do seu cabelo, a cor da sua pele, você pode falar. Mas será que isso resume a pessoa? E é importante nós sabermos, e eu vou repetir, nunca é sobre o outro, é sempre sobre nós. Se você olha para o outro e vê algo que te incomoda de alguma maneira, isso é apenas uma projeção. Lei do hermetismo. Tudo que está em cima é igual ao que está embaixo. Tudo que está dentro é igual ao que está fora. A sua realidade, ela é apenas a consolidação daquilo que você acredita de como deve ser a sua realidade. Então, se vem uma pessoa até você, e essa pessoa ela te desequilibra, é bem fácil você olhar, e você julgar, você classificar e você separar. Não, essa pessoa, ela não serve para mim, essa pessoa, ela é de má índole. Você tem que exercitar de olhar as pessoas além daquilo que elas representam. Porque uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que é uma pessoa chata, por exemplo, que aquela pessoa ela é chata, insuportável. Qual é a dor que ela traz com ela para ela ser assim? E não estou falando que você tem que ser o herói, o salvador. Você tem uma dor, eu vou te ajudar. Não é isso. Nós temos que nos relacionar de maneira pura, de maneira
desamparada. E o que é isso? É ter uma postura sem intenções, uma postura sem medo, sem julgamento. É você olhar, você observar, saber que existe ali uma dor. Aquela pessoa, ela carrega uma dor. Mas nós estamos tão presos aos sentidos, às nossas percepções materiais, que quando eu olho uma pessoa, eu apenas consigo ver a dor que ela traz. E não consigo ver aquela pessoa, naquela pessoa o que ela realmente é. E isso é ter um pensamento de separação. Então, para resumirmos o nosso estudo de hoje, esses 2 parágrafos, nós temos que entender, a grande lição é justamente essa. Nós somos mestres, aprendiz. Nós estamos aqui por uma razão, para aprendermos. E ao mesmo tempo que aprendemos, nós estamos ensinando. Porque essa ideia de que professor e de que aprendiz, de que professor e aluno são separados, ela não existe. É uma ideia de separação. Eu só posso ensinar aquilo que eu aprendo. E eu só aprendo aquilo que eu escolho ensinar. Então, não se esqueça. Tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você sente, tudo é uma oportunidade de você ensinar o outro. Todas as suas ações, eles vão dizer, eles vão ensinar ao outro aquilo que eles realmente são. E nós devemos sempre olhar para além das formas. O outro, ele carrega um processo de dor, assim como nós, assim como você, assim como eu. Nós estamos aqui para aprender. Então, uma grande dica para nós é saber que nós não somos um corpo passando por experiências, por aprendizados aqui, nessa dimensão, para nós nos tornarmos um espírito depois, mas sim, nós devemos saber que nós somos espíritos aprendendo a como ser humano. Eu agradeço a presença de todos e nos vemos amanhã, dando sequência ao nosso estudo, nesse mesmo horário.